Olá! Tudo bem, pessoal? E aí, galera? Tudo certo? Hoje teremos o Clube da Leitura. Tadã! Oportunidades disfarçadas. Pessoal que está acompanhando, bom dia a todos. Bom dia. Para quem não acompanhou por aqui os outros periscopes, a gente decidiu fazer um clube da leitura. O que é o nosso clube da leitura? A gente decidiu junto um livro, tá bom? Que é esse daqui, Oportunidades Disfarçadas. E em cima desse livro, a gente vai criar uma discussão semanal sobre assuntos legais, tá bom? E acabando esse livro, a gente começa um outro, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre o primeiro capítulo desse livro, que é muito legal. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou ler pra vocês como que o livro se posiciona, tá bom? Se você anda preocupado, insatisfeito, perdido ou desanimado, aproveite. É desse terreno fértil que nasceram as ideias mais inovadoras do mundo dos negócios. Olha só, isso é bem o que a gente está vivendo no momento de crise, né? Se você anda preocupado, insatisfeito, perdido ou desanimado, aproveite. Olha como o cara que escreveu, que é o Carlos Domingos, fala. Ele acha que as ideias inovadoras nascem num terreno fértil. Vamos lá. Oportunidades Disfarçadas traz centenas de histórias surpreendentes, passagens emocionantes e fatos curiosos envolvendo as maiores marcas e alguns dos empreendedores mais admirados de todos os tempos. Você vai descobrir que Bill Gates foi o protagonista do mais perfeito blefe empresarial da história e que o açúcar brasileiro e os relógios suíços adotaram uma antiga estratégia para sobreviver aos concorrentes. Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Também ficará sabendo como um brasileiro descobriu a sandália usada por pescadores franceses, queria revolucionar sua empresa e virar febre nacional. Com a Melissa, a Grandene chegou a vender 25 milhões de pares em um único ano. Altamente inspirador, esse livro vai ajudá-lo a encontrar uma oportunidade disfarçada para o seu negócio. Gente, quem que escreveu esse livro? O Carlos Domingos, tá? Ele é um empresário, publicitário e palestrante. Esse cara aqui, tá bom? Esse é o Carlos Domingos. Mas vamos lá. Esse livro tem diversas maneiras de falar de oportunidades disfarçadas. O primeiro capítulo é sobre oportunidades disfarçadas nas crises, tá? Cada semana a gente vai falar de um capítulo. Só acho que vale a pena falar do prefácio da introdução que ele fez, porque são legais. O prefácio é um prefácio póstumo, que é, na verdade, olha só como eu leio, eu fiz várias marcações e tal. O prefácio póstumo, ele fez um prefácio do Lincoln, o Abraham Lincoln. Agora é uma carta que Lincoln escreveu sobre conseguir viver nas dificuldades. Olha o que ele fala. Ele fala que aos 23 anos ele tentou cargo na política e não conseguia. Aos 25 anos ele abriu uma loja e não deu certo. Aos 45 anos disputou carreira no Senado e não ganhou. Bom, por aí vai, né? Mas o que eu achei? Primeiro, genial. Nunca vi um prefácio póstumo. Tipo, ele usou, na verdade, um texto do Lincoln como prefácio, né? Que achei bem legal. E o Lincoln fala o seguinte... Ele dá vários exemplos de coisas que ele fez errado, ou que deram errado na vida. E depois ele fala, por isso, não venha me falar de dificuldades, tropeços ou fracassos. Não me interessa saber o que você falou. Olha o que ele falou. O que me interessa é se você soube aceitar o tropeço. Top, hein? Top. O que me interessa é se você soube aceitar o tropeço. Top. Eu peguei algumas coisas legais aqui
Ele falou o seguinte: todos os infortúnios que vivi me tornaram um homem mais forte. Me ensinaram lições importantes. Ele falou: aprendi a tolerar os medíocres. Olha que forte essa frase, tá? Essa frase é poderosa. Aprendi a tolerar os medíocres. Afinal, Deus deve amá-los, porque fez vários deles. Aprendi que os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Aprendi que quando se descobre que uma opinião está errada, é preciso aprender a descartá-las. Aprendi que a melhor parte da vida está nas amizades. E olha o que ele falou no final. Aprendi que nunca se deve mudar de cavalo no meio do rio. Interessante, né? Isso é um prefácio. Achei bem interessante isso. Achei bem interessante dos medíocres. E, bom, ele fala várias coisas, mas duas outras coisas que eu achei legal. Você jamais falhará se estiver determinado a não falhar. E o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Cara, muito bom, muito bom. O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Incrível, tá? Essa é uma carta do Abraham Lincoln. Ele foi o 16º presidente norte-americano. Inclusive, depois vale a pena buscar a história do Lincoln. Ele é autodidata, é incrível. Teve o filme do Lincoln. Então, assim, incrível. Não tá nada pra falar de novo. O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Tá bom? Vamos lá. Antes de entrar no primeiro capítulo, só rapidamente, ele fez uma introduçãozinha bem legal, explicando. E só para vocês verem como eu faço, eu anoto as coisas e eu vou anotando ideias. Eu li esse livro 2 anos atrás, e aqui eu tinha colocado escrever coluna em jornal, porque ele mostrou que esse livro, na verdade, eram colunas do Valor Econômico. Você vê, eu escrevi, eu queria ter uma coluna em jornal e hoje eu tenho. Eu tenho no Estadão. Nem lembrava que eu tinha escrito aqui. Legal, né? Mas, bom, ele explica quem ele é. Ele fala que em 2011 ele foi convidado para escrever uma coluna quinzenal sobre marketing e falava de tendência de comunicação, mudança de hábito. Só que daí ele pegou e publicou um artigo que chamava Oportunidades Disfarçadas. E nesse artigo, ele escreveu como algumas marcas, tipo Fanta, Nescafé, Bombril, Swatch, conseguiram triunfar em meio à adversidade. E ele falou que ele ficou chocado, porque ele lançou esse artigo, isso era 2000 e pouco, a galera não mandava tanto e-mail, e ele recebeu 183 e-mails com comentários e elogios. Ele ficou chocado, e ele teve a ideia de publicar um segundo artigo, na mesma linha. Ele falou de Avon, de Gillette, de Apple, de Walkman, de Lacoste. E no segundo artigo, 240 pessoas... Galera, acabei de bloquear o Gandesera, porque o cara é meio sem noção. Vamos lá. E 240 pessoas enviaram um e-mail para ele. 240 pessoas. Tá bom? Galera, celebrando que eu bloqueei o moleque. Primeira pessoa que eu bloqueio na minha vida numa rede social. Mas beleza, vamos lá. Isso foi em respeito a vocês, porque o cara tava atrapalhando a nossa interação aqui. Vamos lá. O retorno foi ainda mais impressionante. 240 pessoas me enviaram um e-mail, né? Bom, resumindo. Ele continua escrevendo, né? Só para efeito de comparação, a revista inteira, Veja, recebe, em média, 180 e-mails comentando a matéria principal. 180 e-mails. Ele recebeu 240 sobre um artigo. Resumindo, ele começou a levantar novos casos, publicar novos textos. Foram 18 artigos dessa série. Recebeu mais de 1.500 e-mails e foram 7 anos de pesquisa esse livro aqui. E dele teve a vontade de transformar num livro, né? E é muito legal. Na introdução ele fala que o primeiro beneficiário desse livro foi ele mesmo. Porque o mundo de comunicação passou por sérias transformações, ele enfrentou muita diversidade e ter visto essas histórias fez com que ele tivesse menos medo, soubesse de outras estratégias. E bom... Ele falou de uma coisa muito legal, que o livro é um exemplo de uma oportunidade disfarçada.
né? Ele não sabia como criar conteúdo para diversos artigos e acabou dando origem a um livro inteiro. Então, assim, super legal, super legal. Vamos pro primeiro capítulo? Vamos lá. Primeiro capítulo: oportunidades disfarçadas nas crises. Crises. Beleza? Tem muitas histórias legais, eu vou passar por cima, tá bom? De algumas, mas vou falar de algumas interessantes. Final de 1980, a União Soviética começou o processo de abertura econômica. Eles iam mudar para o capitalismo. Você sabe o que o Gorbachev resolveu fazer para o Partido Comunista aprender as regras do capitalismo? Ele poderia, né, ter organizado uma palestra com um guru econômico. Sabe o que ele fez? Ele pediu para todos aprenderem a jogar jogo imobiliário. Banco imobiliário. Banco imobiliário. Monopoly. Ele falou que era a forma mais fácil de entender o modelo do capitalismo. Olha que interessante. Olha que interessante. Quem leu essa parte? O que vocês acharam? O interessante é que, assim, vocês sabem quando nasceu o Banco Imobiliário? O Banco Imobiliário nasceu logo após a Grande Depressão, do crash da Bolsa de Valores. Né? O cara que criou, que é um tal de Charles Darrow, ele teve essa ideia, ele estava desempregado por causa da crise, ele teve a ideia do Monopoly e ninguém acreditava nele. Exatamente, ninguém acreditava. Falavam, as regras são muito complicadas. Isso nunca vai dar certo, nunca vai dar certo. E, bom, ele criou, conquistou inicialmente os filhos, não deram bola pra ele. Só que começou a crescer tanto o Monopoly, que até mesmo a empresa, que era o sonho da vida dele, né? Ele queria que a Parker Brothers, que era uma empresa famosa de jogos na época, o sonho dele era que a Parker Brothers lançasse esse jogo. Ele bateu na porta deles, falou que de maneira alguma, mas bom, cresceu tanto o jogo que a própria Parker Brothers depois voltou, bateu na porta dele pedindo para produzir, falando que era um jogo fantástico. Olha que legal. Olha o Bruno falando que ele desenhou o jogo na toalha da mesa da esposa, né? Então, assim, para pensar nisso. Ele estava desempregado, estava auge da crise, e ele desenhou um jogo sobre capitalismo, continuou lutando para fazer um protótipo inicial, fez as pessoas usarem e viu que elas gostavam, né? E depois, isso virou uma baita oportunidade. Então, bem interessante, né? Como muitas criações durante a Grande Depressão perduram até hoje. O Henrique comentou isso. Quais são outras, Henrique? Eu não sei. Quais são outras criações que foram feitas durante a Grande Depressão que perduraram até hoje? Mas legal, né? Então, essa é uma história do Banco Imobiliário que nasceu na crise de 1929. Depois disso, o pessoal tá falando para eu falar do caso da Sony. Eu vou falar. Mas o Monopoly eu achei muito legal, tá? Para abrir para vocês a cabeça, como uma crise pode ser legal. Ah, o Brasil criou o cheque pré-datado. Boa. Olha que interessante. Nessa época, não em 1929, mas bem mais pra frente, rolou uma bela crise, tá? Em 2000. Em 2000 teve o estouro da bolha da internet e um monte de empresa estava falindo. Um cara teve uma ideia de criar um site que, diferente dos que estavam falindo, estava crescendo muito. O que ele fazia nesse site? Ele listava as empresas que ele realmente achava que ia falir, que estavam morrendo. Então era meio que um site de tendências. Todo mundo estava desesperado, né, para saber o que ia morrer, o que não ia morrer. Ele criou esse site e era interessante, porque a galera visitava querendo saber o que ia acontecer com as empresas. Detalhe, sabe qual que era o nome do site? fuckedcompany.com. Isso em inglês é tipo, perdoe o meu francês, mas é empresasfudidas.com. Se liga nisso, as ideias das pessoas. E bom, esse site, né, foi lá em 2000 que começou, durou até 2007, mas é só pra ver como até no total da crise é aquele lance, né? Enquanto uns choram,
outros vendem lencinho, né? Bom, essa é uma outra história, tá bom? Quem leu aqui quer comentar alguma coisa dessas histórias ou quer pedir alguma história pra eu comentar? O que vocês querem comentar aqui? O pessoal já falou da Sony. Sony e Avon. Legal. Então eu vou falar da Sony e Avon, tá bom? Gente, quem não leu esse livro, que eu vou mostrar a capa de novo, Oportunidades Disfarçadas, lê. Lê porque vale a pena. O livro é muito bom, tá bom? Vamos lá. Vamos falar então. Ele fala da Gol também, mas não vou falar da Gol. Ele fala da Nintendo, que é bem interessante o caso da Nintendo, porque eles resolveram fazer jogos de videogames para crianças mais novas. E daí as crianças mais novas jogavam e os filhos mais velhos, que já não gostavam mais de videogame, ficavam com vontade de jogar. Mas não vou falar mais da Nintendo, falaram da revista Fortune. Isso aqui você tem que comprar pra ler também, não vou ler o livro do cara inteiro, né? Falou da Cadillac. Agora eu vou falar pra vocês da Sony e da Avon. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Sony. Sony é uma história incrível. É muito bom. Muito bom. Muito bom. É o seguinte. As pessoas, em geral, não gostavam de vendedores, né? Então, sempre que alguém ficasse tentando empurrar mercadoria, a galera ficava meio irritada, tá? E o cara que criou a Sony, ele era vendedor de porta em porta na Europa no período pós-guerra. Imagina o quanto a galera odiava isso. Meu, pós-guerra, um cara batendo de porta em porta, me entufando coisa, tá bom? E assim, os japoneses, no pós-guerra, eles eram apontados como... não tinha uma relação boa, como responsáveis pelo sofrimento na Europa. E aonde eles iam, eles eram, às vezes, recebidos com hostilidade. Então, tinha um certo vendedor que chamava Komashio, tá? Komashio. E ele ia de porta em porta e ele era sempre recebido com hostilidade, com desconfiança, às vezes até mesmo com ameaças, tá bom? E bom, ele tentava vender o quê? Rádios japoneses. Rádios japoneses. Que na época, isso daqui que o Bruno falou, os produtos japoneses, diferentes de hoje, tinham fama de ser ruim. Então, imagina esse cara, o Komashio de porta em porta, tentando vender na Europa. Explicaram que ele não voltava pro Japão, porque o Japão estava pior ainda, o comércio estava arrasado. E bom, tinha um certo fabricante de rádios portáteis que decidiu enviar para a Europa. Olha o que o cara fez. Eu vou até ler isso, porque é muito bom. Certo dia, em Hamburgo, ao oferecer os rádios a uma loja de pianos, o japonês escutou do proprietário: "Não estou interessado. Só trabalho com produtos de qualidade." Daí, ele teve uma ideia, que foi o seguinte: se eu pagar, o senhor aceita ao menos expor o produto? Ou seja, ele falou: preciso de visibilidade para o meu produto. O cara coçou a cabeça pensativo, viu que não tinha razão para recusar e, em troca de dinheiro vivo previamente pago, aceitou expor o aparelho na vitrine por uma semana. Então se liga, o cara era vendedor de porta em porta, reparou que não estava conseguindo vender, e dele teve a ideia de tentar expor numa vitrine. Achou que isso poderia ser bom marketing. Tá bom? Vamos lá. Ele ficou animado. A primeira vez que ele ia expor o produto, só que ele ficou preocupado. Se ele não vendesse, ele ia ter que voltar pro Japão com uma missão e ainda fracassado. Bom, ele parou numa esquina próxima, ficou observando quem via a vitrine, mas ninguém prestava atenção nos produtos. Ele observou e ninguém prestava atenção nos produtos. Os produtos até estavam na vitrine, mas eram só uns rádios comuns, desconhecidos, e ninguém ligava para aquilo. Ele ficou pensando: o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. Colocou a mão no bolso, viu que tinha pouquinho dinheiro, tal, não era nada, não ia dar para investir em nada. E daí ele viu um grupo de estudante que vinha conversando animadamente pela rua. E daí ele teve uma ideia. A ideia dele foi convidar os jovens para aprender um pouquinho mais
sobre a qualidade e potência dos rádios. E perguntou se haviam gostado dos aparelhos. Alguns dos jovens falaram: gostamos. E sabe o que ele fez? Ele falou o seguinte: se eu pagar uma pequena quantia, vocês aceitam promovê-lo? Bom, estudante é sempre duro, né? Não tem dinheiro. E eles aceitaram por um pouquinho de dinheiro. E era o seguinte: eles tinham que ir na loja, falar pro dono da loja: gostaria de ouvir aquele rádio. Depois de experimentá-lo, o estudante tinha que falar um monte de elogio, tipo: uau, além de portátil, é fácil de mexer. Uau, o som é muito bom. E daí o estudante tinha que ir na loja, comprar o rádio e depois devolver pro Komashio, que era o fundador. Se liga nisso. Parece absurdo, né, essa estratégia. Foi assim que a Sony entrou na Europa. Tá? Porque o que acontecia? O gerente vendeu muitos rádios. E quando ele voltou a falar com o gerente falava: me mande mais rádios, estão tendo boa saída. E foi assim que começou, né? Claro, quando eu li essa história, por mais que eu achei genial, eu também achei meio complicado, assim. Perguntaram aqui: não é farsa? Achei meio audaciosa, concordo. Tipo, não é o tipo de estratégia que eu usaria. Mas a verdade é, os rádios eram bons. As pessoas tinham a impressão de que eram ruins, mas eram bons. Então, quando começou a crescer, realmente vendeu, né? Essa estratégia não se sustentaria se o produto fosse ruim. Seria só uma farsa. Mas por que não era uma farsa? Porque o produto era realmente bom, né? Não é meu tipo de estratégia, mas o cara foi inteligente, né? Ainda mais a Sony sendo extremamente exigente com qualidade, né? Então, assim, foi ousado, mas entregou. Vamos lá, vou contar uma última pra vocês, tá bom? Vou contar uma última pra vocês. E daí tem mais histórias que vocês podem depois ler no livro. Eu vou contar a da Avon, tá bom? A da Avon é muito boa, gente. Muito, muito, muito boa. Tem a história da TAM também, mas olha a da Avon. O pessoal tá falando aqui, ó. O pai Zezé de Camargo distribuía fichas de telefone pra todos ligarem na rádio. Filhos de Francisco, né? Isso aí. Isso é verdade. Então, assim, é ousado, cara. É guerrilha. E o que a galera faz hoje em dia na web pra ter usuário é guerrilha. Você acha que o Facebook não usou de guerrilha pra ter o que eles têm de usuários? Guerrilha, cara. Então, assim, ousadia. Só que ousadia sem entrega não rola, né? Bom, vamos lá. Última história que eu vou compartilhar com vocês. E daí, na semana que vem, sexta-feira de manhã, a gente faz o capítulo 2. O capítulo 2 também é bem legal. Que é oportunidades disfarçadas em concorrência acirrada. Vamos lá. Avon. Avon é incrível a história. É o seguinte. Um cara de 16 anos, chamado David, ele tentava ganhar a vida em Nova York, longe dos pais. Ele vendia enciclopédia de porta em porta. De porta em porta. Ele só recebia a mesma coisa, tipo: não estou interessada, não estou interessada, não estou interessada. A galera não estava nunca interessada. E, bom, a situação econômica estava péssima, ninguém tinha dinheiro e ninguém ouvia o coitado, né? E ele falava: se pelo menos me ouvissem, eu tenho certeza que iam gostar dos livros. Ele era bom vendedor. Mas ninguém ouvia. Daí, um amigo falou pra ele: David, mulheres não querem saber de livros nessa época. Elas querem ficar mais bonitas e mais atraentes. Se liga no entendimento do cara sobre mulheres. Mas beleza, um bom ponto. A indústria da beleza é algo poderoso, né? Vamos lá. O cara estava numa farmácia, ele observou os produtos da farmácia e teve uma ideia. Eu vou oferecer um brinde, sei lá, um perfume, para quem topar ver os livros. E a ideia deu certo. Ele batia nas portas, ele falava: a senhora aceita uma amostra grátis de um delicioso perfume? Você vê, ele não falava do livro antes. Ele falava da enciclopédia, ele falava da amostra grátis de um delicioso perfume. E daí a mulher falava: perfume? E ficava intrigada, interessada. E assim, ele explicava, né, enquanto ela se entretinha com a fragrância,
ele explicava o conteúdo da enciclopédia, as ilustrações, explicava que ajudaria os filhos a aprender, tal. De repente, como se o encanto tivesse se quebrado, a senhora voltava a si, fechava o frasco e dizia pro rapaz com voz séria: lamento, moço, mas não posso comprar livros agora. Até gostaria, mas o orçamento está apertado. Adorei o perfume, posso ficar com ele? Se liga nisso, ela queria o perfume. Olha essa oportunidade disfarçada. O que ele fez? Né? O que ele fez? Ele continuava dando um frasco e tentava vender. Mas a galera queria só perfume. Ele voltava para tentar vender de novo a enciclopédia e falavam: acabou o perfume, tem mais 2 frascos? Bom, uma luz acendeu na cabeça do rapaz. Por que não deixar os livros de lado e vender perfume? De porta em porta. E foi assim que ele criou a Avon. Então, assim, inacreditável, né? Inacreditável. História totalmente inacreditável, né? Eu também não sei, o pessoal perguntou aqui, alguém sabe se um amigo, o cara da farmácia, entrou com ele na Avon? Eu acho que ele não entrou. O livro, gente, pra quem tá perguntando, Oportunidades Disfarçadas. Tá bom? E é interessante, né? Provavelmente David não sabia, mas ao oferecer cosméticos e perfumes na casa dos clientes, estava popularizando um artigo que até aquela época era restrito a classes abastadas. Outra razão para o rápido crescimento da Avon foi a comodidade. Mulheres que trabalham em casa vivem tão ocupadas com seus afazeres que não encontram tempo para cuidar de si mesmas. Ao ir até elas, as revendedoras da marca funcionam como amigas e confidentes, realizando uma espécie de terapia individual. Legal, né, gente? Muito legal, não é? Muito legal. Show. Muito, muito legal. É isso, gente. Tem várias outras histórias. O pessoal tá falando pra eu falar da Datan também, mas eu vou deixar aqui pra vocês lerem, tá bom? Pra não falar de tudo também. Tem algumas que eu não falei, tá bom? Eu não falei da Datan, não falei da Cadillac, não falei da Fortune, não falei da Gol, não falei da Nintendo. Tem várias outras aqui, tá bom? Seguinte, pra quem quiser participar do Clube do Livro, vai ser toda sexta, tá? Vai ser toda sexta pela manhã, Clube da Leitura. Lembrando, a ideia não foi minha, foi de uma seguidora aqui do Periscope, né? Então eu tô ouvindo vocês falarem. Esse é o livro e o próximo capítulo é Oportunidades Disfarçadas na Concorrência Acirrada. Tá bom? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém comentar alguma coisa? Show! Vão atrás do livro. É bem legal. Gente, brigadão por todo o carinho. A galera tá falando que gostou da cor da minha roupa. Eu gosto da roupa também. Mais show, gente. É isso aí, tá bom? Brigadão por todo mundo. Obrigada pela galera que tá aqui dando um monte de coraçãozinho na tela. Isso é uma maneira legal de, primeiro, eu ver se não tá travado. Porque quando não tá travado, continua vindo coraçãozinho. E segundo, de saber se vocês estão gostando do conteúdo. Tá bom, gente? Beijão. Tudo de bom pra vocês. E eu volto mais tarde com outro Periscope. Tchau, tchau.